Nesse vídeo vamos analisar os principais indicadores do Fiagro XPCA11 e também detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Ufa, esse é o último Fiagro da nossa análise geral dos Fiagros disponíveis aí na B3. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para você. Bom, como eu já mencionei, o objetivo aqui é a gente analisar o Fiagro XPCA11 e também detalhar algumas informações do seu relatório gerencial. Portanto, vale deixar o disclaimer. Essa não é uma recomendação de investimento. Nós vamos analisar este Fiagro a caráter educacional. A ideia é trazer todas as informações necessárias para que você, investidor, possa tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Antes da gente começar a nossa análise, se você aí não sabe o que é um Fiagro, aqui no canal nós já fizemos um vídeo explicando tudo sobre fundos de investimentos do agronegócio. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você. E para você que também chegou agora e não está acompanhando a nossa análise dos principais Fiagros disponíveis na B3, eu recomendo muito que vocês acessem o canal e entrem na playlist Fiagro. Lá vocês vão ter acesso a todas as análises dos principais Fiagros da B3. Recado dado, vamos iniciar a nossa análise. Hoje a gente vai falar aqui do XPCA11. Esse tipo de Fiagro ele é do tipo FDIC, ou seja, ele possui na sua carteira certificados de recebíveis e também contratos de FDIC. Comparando com um fundo imobiliário, por exemplo, esse tipo de Fiagro é como se fosse um fundo imobiliário de papel. E para esse vídeo ele ficar mais dinâmico, eu dividi ele basicamente em três partes. Primeiro, a gente vai falar dos indicadores mandatórios, ou seja, os principais indicadores que você, investidor, deve analisar antes de escolher um Fiagro para colocar na sua carteira de investimentos. A segunda parte, eu vou falar dos indicadores específicos para este tipo de Fiagro. E por último, a gente vai analisar todos esses indicadores na prática lá no site do Status Invest e também utilizando como apoio o relatório gerencial deste Fiagro. Começando aqui pelos indicadores mandatórios, a gente vai falar primeiro da administração, do administrador desse fundo, ou seja, qual é a empresa, qual é o gestor desse fundo. Essa informação ela é relevante para nós investidores, pois ela vai trazer confiança, na gente investir nesse tipo de Fiagro. O segundo indicador é o tamanho do fundo, o tamanho do seu patrimônio líquido, pois essa informação ela é fundamental para a gente identificar a capacidade desse Fiagro em diversificar o seu patrimônio. O próximo indicador é a liquidez, ou seja, a facilidade que nós investidores temos de negociar as nossas cotas lá na B3. E por último, e não menos importante, a gente vai falar do P sobre VP, que é um indicador que vai mostrar para você, investidor, se a cota desse Fiagro está sendo super ou subvalorizada no mercado. Em resumo, investidores, vocês têm que analisar esses indicadores mandatórios para qualquer tipo de Fiagro. Porém, eu separei aqui os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. O primeiro indicador que a gente deve analisar é a diversificação dos certificados de recebíveis que compõem a carteira desse Fiagro. O segundo indicador é a distribuição desses certificados dentro do patrimônio líquido desse fundo. A gente também não pode esquecer de analisar a inadimplência, pois ela impacta diretamente no recebimento de dividendos desse Fiagro. E por último, a gente vai falar dos indexadores. Para quem não sabe o que são os indexadores, eles são a taxa de remuneração dos certificados de recebíveis. Em resumo, a gente está falando de um indexador que pode ser o CDI, que está atrelado à taxa Selic, ou um indexador IPCA, que está atrelado à inflação. Em resumo, investidores, esses indicadores aqui eles são específicos para esse tipo de Fiagro que tem na sua carteira certificados de recebíveis. Se você ficou aí com alguma dúvida em relação a esses indicadores, não se preocupe, eu vou mostrá-los lá na prática usando o site Status Invest e também o relatório gerencial desse Fiagro. Aqui no site Status Invest eu estou com o Fiagro XPCA11. Atualmente, investidores, ele está sendo negociado pelo valor de R$ 9,79. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu o equivalente a 16% de dividendos para os seus cotistas. E vale destacar também que ele vem acumulando aqui uma desvalorização
de 4% nos últimos 12 meses. Dando uma olhadinha na tabela de dividendos, a gente pode identificar que esse Fiagro ele distribui dividendos mensalmente, ou seja, para você que é aquele investidor que gosta de reinvestir os dividendos para fazer aquele efeito bola de neve, esse é o Fiagro correto para você. Bom, investidores, começando então a nossa análise, vamos lá para o primeiro indicador, que é o gestor deste Fiagro. A empresa que faz a administração desse Fiagro é a XP Investimentos. Eu imagino que todos vocês conheçam a XP. Portanto, nós temos aqui uma empresa de renome que traz uma segurança adicional para nós investidores. Dando sequência na nossa análise, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores fundamentalistas desse Fiagro. O próximo indicador que a gente deve olhar é o tamanho do fundo. Esse fundo atualmente ele tem um valor de patrimônio de 297 milhões. Esse é um valor razoável comparado aí com outros Fiagros que a gente vem analisando nos últimos dias. O próximo indicador que a gente deve olhar é a liquidez diária. Ou seja, a liquidez ela vai mostrar para nós investidores a nossa facilidade em vender e comprar as nossas cotas lá na B3. E esse Fiagro ele está com uma excelente liquidez. Diariamente ele negocia o valor equivalente a 1.400.000. Na média dos Fiagros que a gente vem analisando, ele está aí com uma melhor média diária de liquidez. Sendo assim, ponto positivo aí para esse Fiagro. O próximo indicador que a gente vai olhar é o P sobre VP. Para quem não sabe, investidores, o P sobre VP ele pega o preço da cota e divide pelo valor patrimonial por cota desse fundo. Ou seja, se o resultado dessa divisão for igual a 1, isso significa que o preço da cota está equivalente ao valor de patrimônio. Porém, se esse valor for abaixo de 1, for menor do que 1, isso vai mostrar para você, investidor, que esse Fiagro está descontado em relação ao seu valor de patrimônio, e isso representa uma oportunidade de compra para este tipo de fundo. E o contrário também é verdadeiro. Se o resultado, igual está aqui, for maior do que 1, isso significa que o mercado está supervalorizando esse Fiagro. Vale destacar que o P sobre VP ele não deve jamais ser levado em consideração como único fator de decisão na compra ou na venda de um Fiagro. É muito importante você, investidor, analisar o contexto geral do fundo antes de colocá-lo ou tirá-lo da sua carteira. Fica a dica aí para vocês. Em resumo, investidores, esses são os indicadores mandatórios. Bom, vamos dar uma olhada agora nos indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. E o site Status Invest não está colocando muito essas informações aqui para nós. Porém, a gente consegue identificar que aqui na seção de comunicados do site Status Invest. Aqui nessa seção a gente tem acesso a todos os documentos disponibilizados pelo gestor desse fundo. E o documento que a gente deve analisar é o relatório gerencial. Ou seja, a gente vai dar uma olhada agora no relatório gerencial referente ao mês de março de 2023. Bora lá dar uma olhada. Bom, investidores, aqui no relatório gerencial a gente vai ter acesso a todas as informações em relação a esse Fiagro e as informações mais atualizadas possíveis, que são referentes ao mês de março. Como vocês podem ver, esse relatório ele tem um total de 13 páginas e não é o objetivo desse vídeo a gente analisar esse relatório inteiro. Sendo assim, a gente vai focar lá nos indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. Porém, eu vou destacar algumas informações importantes que vocês encontram aqui na primeira página. O gestor aqui em objetivo de fundo, ele já menciona para nós que esse Fiagro ele é composto de certificados de recebíveis do agronegócio, de letras de crédito do agronegócio e também contratos de FDIC. Outra informação importante que o gestor deixa aqui para nós é o início desse fundo, que foi em novembro de 2021. Aqui a gente tem o ticker dele na B3, o seu valor de patrimônio e um pouco mais para baixo a gente pode identificar as informações da taxa de administração e também da taxa de performance, além do número total de cotistas atualmente e também algumas informações em relação ao fluxo financeiro deste Fiagro. Como mencionei, a ideia não é a gente analisar todas as páginas desse relatório gerencial. Vamos lá dar uma olhada na carteira de ativos desse Fiagro. Aqui em portfólio, o gestor ele compartilha algumas informações relevantes. 94% do portfólio desse fundo está em certificados de recebíveis do agronegócio, 4% estão em FDICs e 1,9% está no caixa do fundo. E essas informações a gente consegue também identificar aqui neste gráfico. Dando sequência, aqui embaixo, o gestor também compartilha algumas informações importantes. Essas informações elas vão fazer parte da nossa análise na parte de diversificação.
Aqui o gestor ele mostra pra gente que 46% do portfólio desse fundo está investido no produtor rural. Os outros 21% está investido em usinas, 12% em insumos agrícolas, 6% em cooperativas, 3,6% em revendas e a gente tem também percentual aqui em varejo e a indústria alimentícia. O que essa informação mostra para nós investidores? Que o gestor desse fundo ele está investindo em diversos setores dentro do agronegócio. E esse é um ponto positivo na parte de diversificação para nós investidores. Dando sequência, na próxima página a gente também tem outras informações importantes. Aqui o gestor ele destaca as regiões de atuação e a gente pode ver também que o portfólio está bem diversificado dentro do território brasileiro. Na sequência, o gestor disponibilizou as informações dos indexadores, que é também um dos indicadores que nós devemos analisar. Aqui fica bem claro para nós investidores que 93% dos certificados de recebíveis desse Fiagro estão indexados à taxa CDI, ou seja, esse é aquele tipo de Fiagro que vai proteger a nossa carteira contra uma alta da taxa de juros. Até porque, investidores, apenas 7% dos certificados estão atrelados ao IPCA, que no caso é o índice de inflação. Aqui embaixo nós temos uma informação do vencimento e a duração dos contratos, tendo a maior parte dos vencimentos aqui em 2025. Dando sequência na nossa análise, aqui o gestor ele compartilha a tabela com todos os certificados de recebíveis que compõem a carteira deste Fiagro. E nessa tabela, investidores, a gente tem acesso a todas as informações importantes em relação aos indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. Nessa tabela, a gente já pode identificar que a carteira desse Fiagro ele possui 20 certificados de recebíveis. Portanto, isso é um ponto positivo aí para o gestor, que está diversificando o portfólio desse fundo em diversos certificados. Além disso, como a gente já teve um spoiler anteriormente, a gente percebeu que o gestor ele também diversificou em diversas companhias diferentes. E também o gestor diversificou em diversos setores do agronegócio, ou seja, mais um ponto positivo aí para esse Fiagro. E para fechar a nossa análise em relação à diversificação, a última informação que a gente deve olhar aqui nessa tabela é o percentual do patrimônio líquido para cada um desses certificados de recebíveis. Essa informação ela é relevante para nós investidores, pois caso o gestor ele tenha concentrado um valor ou um percentual muito alto do patrimônio desse fundo em apenas um único certificado de recebível, caso ele apresente algum problema de inadimplência, isso vai impactar drasticamente a performance e a distribuição de dividendos desse Fiagro. Então é muito importante, investidores, a gente sempre olhar a distribuição desses certificados no valor patrimonial desse fundo. E comparando com os outros Fiagros que a gente vem analisando, esse gestor ele também está de parabéns em relação à diversificação, ao peso de cada um dos certificados dentro do patrimônio líquido deste Fiagro. Aqui nessa tabela a gente consegue identificar os indexadores para cada um dos contratos, para cada um dos certificados de recebíveis. Como a gente já teve o spoiler lá na página anterior, esse Fiagro predominantemente ele é composto, ele é indexado ao CDI. Portanto, ele vai proteger a nossa carteira contra uma alta da taxa Selic. Bom, investidores, ficou faltando apenas o indicador de inadimplência. Eu dei uma lida geral aqui nesse relatório gerencial e não encontrei nenhuma informação referente à inadimplência. E isso vem sendo muito comum na nossa análise dos outros Fiagros também. Como mencionei, o Fiagro é um tipo de investimento recente, ou seja, ele começou a funcionar em 2021, ou seja, a maior parte dos fundos ainda não tem informações sobre inadimplência. Porém, eu destaco que vocês devem sempre monitorar a inadimplência dos seus fundos de investimentos do agronegócio. Em resumo, investidores, essa foi a análise do XPCA11. Agora vem aquela pergunta: analisando todos esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, Pois investir sempre tem um risco atrelado. E cada investimento tem o seu tipo de risco. Como a gente está falando hoje aqui de um Fiagro ele é muito parecido com um fundo imobiliário, ou seja, ele vai ter todos os riscos que um fundo imobiliário também possui. Porém, por se tratar de um fundo que investe no agronegócio, ele vai ter alguns riscos adicionais. Um risco adicional de um investimento no agronegócio é basicamente o clima. Se o clima estiver bom ou ruim, ou se a gente tiver mais chuva ou menos chuva, isso impacta diretamente a produção agrícola.
e, por consequência, vai afetar também o nosso fiagro. Além disso, a gente pode ter problemas também de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global, que impacta diretamente o consumo de alimentos e, obviamente, por consequência, impacta também o nosso investimento no agronegócio. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, investidores, é que sempre avaliem os riscos de cada um dos investimentos. Então é importante que você, como investidor, entenda os riscos e balanceie a sua carteira, ou seja, diversifique os seus investimentos com o objetivo de proteger a sua carteira e o seu patrimônio de eventuais problemas que esses investimentos podem trazer. De forma resumida, investidores, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique sempre. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.